Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos conversar um pouco sobre o início da orientação profissional, esse percurso histórico de escolhas das profissões, mercado de trabalho, que me parece elementos importantes para balizar o fazer da psicologia, ok? Bem, então vamos lá. Orientação vocacional sempre fez parte do processo de trabalho do psicólogo, só que num primeiro momento, nos primeiros passos desse processo, né, de orientação, a nossa prática estava muito capturada apenas pela aplicação de testes ou inventários. Então, não que os testes, né, de escolha vocacional seja algo ruim, que a gente não possa utilizar, não, ao contrário, eles são elementos valiosos, mas desde que eles não venham sozinhos, né, a gente precisa utilizar no processo de escolha profissional todos os instrumentos possíveis e necessários para a prática potente da psicologia. O teste é um deles. Então, quanto mais instrumentos a gente conjugar, melhor. Quais seriam os outros instrumentos? Entrevistas, dinâmicas, observação participante, encenações, talvez dramatizações. Então, pensem nisso. A nossa história, né, a gente falava inclusive de orientação vocacional, estava muito capturada por apenas o teste. E eu estou dizendo a vocês que a potência é conjugar o teste com outros instrumentos. Então, se a gente puder olhar para o nosso percurso histórico e pensar como era feita essa escolha da vocação, a gente entende que era apenas direcional, olhar para as habilidades e competências que o indivíduo já trazia, algo que ele já manifestava. E aí o tensionamento que eu faço é, ok, todos nós temos habilidades e competências, mas não necessariamente a gente pode ou quer exercer profissionalmente aquela habilidade e competência. Eu posso desenvolver outras habilidades e competências se eu tiver desejo, se eu me permitir, se fizer sentido. Entendem? Então, o nosso percurso é capturado pelos testes, a gente vai avançando, né, na história das intervenções dentro da orientação profissional e a gente vai passeando aí por perspectivas psicodinâmicas e desenvolvimentais, ou seja, psicodinâmica entendendo como algo clínico, que para fazer uma escolha eu preciso também capturar o inconsciente. Bohoslavsky é um autor interessante aí nesse cenário, porque ele vai falar sobre a importância da escuta. Eu preciso escutar esse indivíduo e saber o que faz sentido para ele, o que o move, que tipo de limites ele tem, de potencialidades. Então, esse olhar para a subjetividade também é uma potência que a gente foi evoluindo aí historicamente dentro da tendência dos programas de orientação profissional. Hoje, a gente está vivendo um momento de cada vez mais pessoas nos buscarem para fazer transição de carreira. Ou seja, entender que uma escolha não é imutável, que uma escolha profissional ela pode ser móvel, fluida. Eu posso fazer conexões com outros saberes, eu posso desenvolver, inclusive, outras práticas e outros saberes. O Super traz esse olhar, né, de uma perspectiva mais desenvolvimental. Temos também autores que discutem uma perspectiva mais social dentro da escolha das profissões. E aí eu vou dizer a vocês que hoje, se a gente for pensar uma orientação profissional e não apenas vocacional, a gente precisaria pautar a nossa intervenção num tripé. Qual seria o tripé? Autoconhecimento. Então, aqui no autoconhecimento entraria os testes, né, os inventários, a perspectiva mais decisional, mais racional, entraria a perspectiva clínica, né, de motivação, de subjetividade. Então, seria o primeiro tripé da orientação profissional, o autoconhecimento. O segundo ponto do tripé seria escolhas, problematizar escolhas, então saber se essa escolha ela é intrínseca, ela é extrínseca, com base em que eu faço escolhas. Não escolher é uma escolha, então esse é o segundo ponto do tripé da orientação profissional. E o terceiro tripé, né, a terceira ponta do tripé, que é pensando cada vez mais uma psicologia social na escolha profissional, é compreender o mercado de trabalho e as profissões. Então, o que faz sentido para mim dentro desse mercado de trabalho, dentro dessas profissões? Vocês sabem que de 30 anos para cá, talvez até um pouco mais, um pouco menos, o mercado se modificou muito. A gente não tem mais aquele trabalhador que entrava num concurso público numa empresa, estava ali desenvolvendo seu trabalho durante anos, 40, 30 anos, e depois se aposentava de modo fixo, de modo rígido.
Não, hoje o mercado exige outras posturas. Então, entender o terceiro ponto, mercado de trabalho e profissões, entender que determinadas profissões modificaram suas práticas, modificaram seus modos, inclusive modificou o que eu espero de um trabalhador. Talvez, cada vez mais, eu espere uma postura mais ativa, mais proativa, mais dinâmica, mais propositiva, de autoridade, autoritarismo, né? Poder saber ser um profissional que saiba diferenciar isso. Então, esse tripé talvez seja o que nos balize hoje, se a gente for olhar para o percurso de um profissional que trabalha com orientação profissional. Então, essa orientação profissional foi cada vez mais saindo de uma premissa individual, intrínseca, né, de vocação, de aptidão, para uma premissa cada vez mais social crítica, reflexiva, contextualizada. Então, pensei nisso, né? Hoje, se a gente for pensar uma orientação profissional potente, qualificada, é entender que esse profissional que vai provocar uma orientação profissional, ele precisa acompanhar um movimento. Então, mais uma vez, autoconhecimento, escolhas e mercado de trabalho e profissões. Esse é o tripé que deve caracterizar hoje a escolha profissional. Ok? Espero que tenha contribuído para as reflexões e para os estudos de vocês. Até mais!